Estamos de volta com notícias do campo e agora num orquidário para responder a pergunta da Solange lá do Japão, mandou pra gente. Nós mostramos recentemente uma matéria aqui no Notícias sobre orquídeas e ela perguntou sobre o cultivo dessas flores no frio. Eu tô aqui com a Sandra, que foi nossa entrevistada também da outra vez. Sandra, qual que é a dica então aí para a Solange, né? Ela disse que cultiva, tem a orquídea no frio e o que ela poderia fazer então para cultivar lá no Japão? Certo. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Solange. Então, eu não sei exatamente qual a espécie que a Solange cultiva, né? Então eu não posso estar falando para ela faz isso, faz aquilo de uma maneira direta. Que eu poderia estar orientando ela que se tiver realmente abaixo de zero a temperatura, se tiver um clima muito gelado, congelante, para ela levar a orquídea dela para dentro da casa dela. Por quê? Eu acredito, a orquídea é uma planta resistente, ela vai conseguir sobreviver a um clima bem frio. Só que se tiver congelante, o que vai acontecer? Vai congelar as folhas, é onde ela não vai ter como resistir. Logicamente que se a planta congela, ela vai secar. Como você disse, né, a gente não sabe qual que é a espécie, mas tem alguma que pode-se dizer que é a mais indicada talvez para esse clima? Sim, eu acredito que para um clima que seja bem ou muito frio ou muito calor, tem as plantas que têm uma resistência maior, que são o dendróbio e o denfal, que é o que eu diria que poderia estar sendo cultivado com mais facilidade. Até aqui na nossa região, né, às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida sobre o cultivo da orquídea. Quais são os cuidados básicos para se ter então uma orquídea em casa? Na nossa região seria muito fácil, já é um clima mais ameno, onde nós não temos o extremo do calor e nem o extremo do frio, não há problema com neve, que seria o que queimaria mais, né, as plantas. Então, o que a gente pode estar aconselhando? As pessoas que têm mais plantas, que cultivam elas principalmente em vasos, tá colocando essas plantas em, se puderem, uma estufa com plástico, como hoje a gente está gravando o clima hoje, esse clima agradável, com chuva. Seria assim, se a planta nós não tivéssemos aqui o plástico em cima das estufas, ficaria difícil para manter a quantidade de chuva caindo nesses vasos. O que aconteceria? Entraria fungo, algum tipo de doença, fica mais difícil o controle. Então, o que eu posso estar aconselhando? Que as pessoas, se tem bastante orquídea, elas procurem fazer uma estufa e colocá-las debaixo do sombrite com plástico. E para quem tem um exemplar ou poucas orquídeas, a gente estava até conversando, né, em coqueiros, como que funciona? Tem também espécies para esse tipo de plantio? Sim, tem. Em geral, que eu acredito que as orquídeas, todas elas gostam, né, de que sejam colocadas principalmente em plantas vivas, que é o coqueiro, algumas árvores. O que acontece? Você pode estar colocando aquelas que têm uma resistência maior nos coqueiros que pegam mais sol, que é o dendróbio, o denfal, algumas catleias, tem algumas espécies que elas têm aquela resistência maior e aderem com mais facilidade, né, à planta que ela está sendo colocada. E tem também as que são mais frágeis, que eu já não aconselho colocar em coqueiros muito altos, que são as phalaenópolis, que ela não resiste ao sol. O que acontece? Ela vai queimar as folhas, ela não vai suportar o sol direto nela. Então, Sandra, muito obrigada aí pela dica, a gente espera ter ajudado a Solange, né? Te agradeço. Se você tiver dúvida, pode mandar pra gente também lá no facebook.com/TVU Notícias do Campo ou no nosso WhatsApp 17 99624 9295. E agora eu convido você e também a Sandra para acompanhar comigo a receita da semana. A dica de hoje é sonho. Olha só. Olá, bom dia! Hoje nós vamos fazer uma receita especial, sonhos. Uma ótima opção para o seu lanche da tarde e para o final de semana também.
Vamos aos ingredientes? Para a massa, nós vamos usar farinha de trigo, 1 xícara de margarina sem sal, 1,5 xícaras de leite morno, 2 gemas, 30 gramas de fermento para pão, 2 colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Para o recheio, nós vamos usar 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina sem sal, 1/4 de xícara de chá de licor de sua preferência, pode ser de chocolate ou um licor de cacau, 2 gemas e 3 colheres de sopa de suco de limão. Nós vamos começar fazendo a massa, porque depois de pronta ela vai ter que crescer um pouquinho antes de fritar, tá? O primeiro passo, eu vou misturar o açúcar, o sal e o fermento. Vou misturar esses 3 ingredientes antes de colocar o leite morno. Ó, misturei os 3 ingredientes, os 3 juntos, ele já dissolve o fermento. E agora eu só vou colocar o leite morno para terminar de dissolver, às vezes, algum gruminho que ficou aqui, tá bom? Agora eu misturo a margarina, as gemas. Eu posso dar uma misturadinha nela assim, ó, antes de colocar, tá? E já coloco aqui na minha receita, que já estão os líquidos e a margarina. E agora eu começo a colocar a farinha de trigo aos poucos, tá? Não posso colocar tudo de uma vez para não deixar a massa pesada. No começo eu utilizo a colher para mexer, depois tem que pôr a mão na massa mesmo. Ó, nesse momento, eu já vou enfarinhar a pedra, aqui é a mesa, e vou colocar a massa para poder trabalhar ela com as mãos, tá? Eu coloco um pouco de farinha, ó, na mesa. Aí eu venho, viro minha massa aqui, ó, para poder terminar de dar ponto nela, tá? Aí não tem jeito, a gente tem que pôr a mão mesmo. Lembrando que ela fica uma massa bem macia, ó. A textura dela, olha, é muito gostosa de trabalhar. Ó, ela tá desgrudando da mão, olha a textura dela, olha que massa bem macia. Esse é o ponto. Agora eu vou fazer as bolinhas e vou deixá-la crescer. Enquanto cresce, nós vamos fazer o recheio, tá bom? Eu costumo usar de medida esse tanto, ó. Pegou, apertou, já sai quase uma bolinha. Venho na mão e boleio ela. E na última bolinha, ó, terminou a massa, deram 45 bolinhas, então aqui eu tenho 45 sonhos. Não são dos grandes, eu fiz dos menores, mas você pode fazer um pouco maior, aí o tamanho você escolhe, tá bom? Agora o próximo passo, nós vamos preparar o recheio. Enquanto esfria o recheio, a bolinha termina de crescer pra gente fritar, tá bom? Agora eu vou cobrir as bolinhas e deixar ela crescendo, tá? Enquanto a massa tá aqui crescendo, que já tá pronta para fritar, nós vamos preparar o recheio, tá? Que vai ao fogo. Leite condensado. Margarina. O licor.
As gemas eu vou passar pela peneira. Misturou bem, é só levar ao fogo, tá? Até engrossar. Tenho que mexer sem parar para não grudar no fundo da panela, tá? Ó, tá quase no ponto. Para aproveitar, já deixei, ó, a frigideira com o óleo já aquecendo para poder fritar os sonhos. E o recheio já está quase no ponto. Mais uns 2 minutinhos já está no ponto certo para poder tirar e esperar esfriar. Uma dica também, o recheio eu faço ele todo no fogo baixo, tá? Para não correr o risco de queimar, de grudar no fundo da panela. Então é mais fácil a gente fazer no fogo mais baixo do que fazer no fogo alto, às vezes por pressa, e queimar o recheio. Ó, agora o ponto é esse. Eu só vou tirar e acrescentar o limão, que o limão só entra no final, tá? Então, terminei. Vou desligar. Vou colocar o limão enquanto o óleo termina de aquecer para poder começar a fritar, tá? Nesse momento eu entro com o limão. Depois que você coloca o limão, ele fica bem mais consistente o creme, ó. Demora até para cair da colher. Então esse é o ponto certinho, tá bom? Agora eu vou colocar numa outra vasilha, tá? Para ele poder esfriar, para começar a fritar os sonhos. Ó, agora eu vou pegando e vou colocando. Eu deixei no fogo baixo para que ele não queime. Com a ajuda de um garfo eu viro, ó. Ele frita bem rapidinho, por isso você tem que deixar no fogo baixo para não queimar. Eu já vou deixar também preparado uma vasilha com papel, com guardanapo, papel absorvente, para poder absorver o óleo quando você retirar ele da frigideira. Você tem a opção de deixar ele bem moreninho assim, ou de deixar ele um pouquinho mais claro, aí é a gosto. Agora já dá para cortar. Eu vou cortar os sonhos, mas não vou separar ele totalmente, ó. Eu venho até quase a metade. Ó, pode olhar que ele tá bem fritinho por dentro, ó. E aí eu vou colocando numa vasilha. Primeiro eu corto todos. E depois eu recheio. Agora, ó, posso começar a rechear, coloco o recheio, tampo. Vou colocar do lado de cá para facilitar, né? Ó, aí eu só abro um pouquinho, ó, por isso que eu não fecho, não abro tudo, eu deixo uma parte fechada. Coloco o recheio e coloco aqui. Esses aqui eu recheei com o creme tradicional que nós fizemos. Agora eu vou rechear alguns com aquele creme de avelã que você encontra no supermercado, que eu não posso dizer a marca, mas que vocês sabem qual é. Qualquer supermercado você encontra. Ele fica bem saboroso também, tá bom? Aí você recheia com o creme de avelã, ó. No mesmo modo.
agora, para finalizar, eu vou polvilhar açúcar de confeiteiro, mas você pode polvilhar o açúcar refinado também, tá? E o sonho está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita. Tenham todos um bom apetite! E aí, gostou da nossa dica? Se você perdeu algum detalhe ou quiser rever a receita e as nossas reportagens, é só acessar facebook.com/TVU Notícias do Campo. Se você tiver alguma sugestão, pode mandar também pelo nosso WhatsApp. É o 17 99624 9295. E na semana que vem nós vamos fazer uma retrospectiva deste ano, de 2017. E eu espero você. Até lá!